Boa noite, bem-vindos, bem-vindas a essa live exclusiva de conexão do BTG Pactual Advisors com as mulheres de raça do agronegócio. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Quero agradecer a Bruna que está aqui conosco pela oportunidade de estar fazendo essa conversa com vocês. O objetivo aqui nosso, faz parte do DNA do BTG, é trazer um tema relevante que vai auxiliar vocês no dia a dia a tomar decisões de investimento ou decisões diversas das áreas de negócios que vocês atuam. Então, aqui nós decidimos trazer um tema relevante e um tema interessante. A gente se pergunta muito o que está acontecendo no mercado, no cenário, os preços dos ativos, para onde vai o preço da soja, para onde vai o preço da arroba. Então, aqui a gente decidiu trazer hoje um conteúdo para falar sobre o cenário atual, sobre as expectativas, sobre os desafios, oportunidades que a gente enxerga no mercado, e a gente quer contribuir com isso para que vocês possam tomar decisões mais embasadas no vosso dia a dia, e dessa forma, obviamente, poder ter sucesso na jornada frente aos negócios de vocês. Eu tenho aqui comigo, queria apresentar, eu sou o Roberto Politi, eu sou Head de Estratégia de Investimentos do BTG Pactual Advisors. A minha área é responsável pelo direcionamento de estratégias das carteiras, algo bem específico. Eu queria também aproveitar aqui hoje e apresentar os meus colegas aqui que estão participando. O Álvaro Frasson é Head do time de macroestratégia do BTG Pactual Digital. Álvaro, boa noite. Boa noite, Politi, a todos. Muito obrigado, muito feliz de estar falando com as mulheres de raça do agro. Acho que tem um papo muito bacana para a gente falar sobre não só o preço da soja, do milho, mas também a taxa de câmbio, que impacta muito o negócio, o segmento. A gente vai estressar um pouquinho o cenário econômico. Acho que vai ser um papo muito bacana daqui para frente. Obrigado, Álvaro. O Álvaro é super demandado e a gente conseguiu uma agenda com ele. Muita experiência e muito bacana contar com ele nessa live. Valeu, obrigado, Politi. Do time dele também, ele não pôde estar no estúdio conosco, né? A gente tem algumas restrições por conta da pandemia. Nós estamos com o Léo Paiva, que também é economista do BTG Pactual Digital e vai estar trazendo um pouco do conteúdo do agronegócio para a gente, para enriquecer a nossa live de hoje. Boa noite, Léo, tudo bem? Boa noite, Politi, tudo bem? E você? Boa noite, pessoal. Obrigado aí pelo convite, prazer falar com vocês hoje. Ótimo. Também comigo eu tenho a minha colega aqui do BTG Pactual Advisors, a Esther. A Esther é uma das advisors do nosso time e queria apresentá-la hoje aqui, que está com a gente também. Boa noite, espero que todos estejam bem. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar apresentando o BTG Pactual Advisor, poder trazer conteúdo de qualidade. Falando um pouco de mim, eu trabalho no mercado financeiro há quase 20 anos e meu foco é estar próximo ao cliente e ter um atendimento personalizado. E a partir de agora, o que vocês precisarem, estarei à disposição. Obrigado, Esther. Obrigado, Esther. Nós temos uma preocupação muito grande de atender de forma muito atenciosa os nossos clientes. Uma das demandas que a gente vê no mercado hoje é clientes que um pouco preocupados com o atendimento que o banker dá. Então, acho que isso é muito importante ter esse viés de estar próximo aos nossos clientes. E queria agradecer e pedir para a Bruna dar boas-vindas ao grupo aqui. Bruna, obrigado pela oportunidade de estar fazendo essa conversa com o grupo que você está liderando. Se você quiser falar algumas palavras para a turma. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, obrigada pela presença de vocês, obrigada, Esther.
É uma grande honra estar aqui e, como a Esther disse, oferecendo conteúdo de qualidade, né? Para todas as pessoas do agronegócio, não só as mulheres do agronegócio. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Bruna Drummond. Atualmente eu ocupo o cargo de diretora de relacionamento da Agrocria. Nós somos uma indústria de nutrição animal e sementes para pastagens e estamos aí no mercado já há mais de 40 anos. E estamos aí entre as 12 maiores empresas do mercado. Eu tenho uma trajetória bacana, porque eu acho que muitas pessoas se identificam comigo e eu com elas, né? Eu nasci no agro, mas estar presente no agro foi uma decisão ao longo da minha trajetória. Então, eu tive um trajeto diferente, eu cursei fisioterapia, me especializei em áreas da saúde, fiz direito, para depois voltar os olhos para o agronegócio e estar hoje à frente dos negócios da família, ao lado do meu pai e do sócio dele, o Dr. Gilson. E foi uma percepção desde o começo e também uma necessidade. Meu marido é médico, pecuarista, e hoje a gente vê isso muito forte, né? Então a gente sentia falta de um espaço voltado para a mulher fazer uma troca de conhecimento, troca de experiências, para trocar forças, contar histórias, todas as histórias são únicas e são maravilhosas. E foi assim que em 2018 nasceu o projeto Mulheres de Raça do Agro. Hoje nós temos aí mais de 500 mulheres já cadastradas conosco, e o que a gente faz é isso, promover momentos como esse, oferecer tanto conteúdo quanto momentos a gente possa se unir. Obrigada pelo convite. Ótimo, Bruna, obrigado, parabéns pela iniciativa. Antes de começar no tema da nossa live aqui, eu queria deixar uma mensagem importante, né? Nós estamos falando com pessoas do agronegócio, envolvidas no dia a dia de um setor relevante da nossa economia. Eu queria deixar aqui uma mensagem de que o BTG, nós temos uma visão estratégica no agronegócio, nós estamos envolvidos em várias áreas, né, relacionadas ao mundo do agro. Nós temos várias iniciativas para apoiar nossos clientes, sejam produtores, sejam investidores nessa área. Então, nós temos eu posso me estender e ficar falando por horas aqui, mas esse não é o objetivo, mas eu quero passar essa mensagem de que nós estamos presentes no agro, nós trazemos soluções para os nossos clientes, soluções de crédito, soluções de hedge sobre preços de várias commodities do agronegócio, temos participação ativa na emissão de dívidas de empresas do setor do agronegócio, temos participação também do lado de investidores que querem participar desse boom de commodity, do crescimento do agronegócio, dos ganhos que o agronegócio proporciona, e não necessariamente eles estão vinculados ao agro, eles participam através dos produtos que a gente fornece, fundos de investimento, temos fundos de investimento imobiliários dedicados ao agro, temos emissões de CRAS, temos emissões de LCA, temos também produtos dirigidos, multimercados direcionados para o setor de agro. Então, nosso comprometimento com esse setor é muito importante e nós estamos para essa jornada junto e espero poder contribuir com vocês ao longo dessa experiência. Com relação ao BTG Pactual Advisors, especificamente, para quem não nos conhece, nós somos uma franquia dedicada a assessoria financeira, planejamento financeiro e direcionamento de investimentos aos nossos clientes. Nós temos toda uma estrutura que nos auxilia a fornecer os melhores produtos e serviços para os nossos clientes. Por exemplo, nós estamos preparados para fornecer assessoria e consultoria na área de planejamento patrimonial, gestão patrimonial. Nós temos uma área especializada para fazer calls com os clientes, a área de wealth planning. Nós temos também uma área importante da área de investimentos, que é a área de seguro, que é a área de previdência, que também a gente proporciona alternativas interessantes para os nossos clientes. E também a parte de crédito, obviamente, a gente tem uma área que estrutura créditos de forma muito personalizada para os nossos clientes ou produtos direcionados ao agronegócio, financiamento
das atividades do agro. E também importante, a gente não fala muito do tema, mas hoje é um tema que tem vindo na discussão de vários clientes nos nossos calls, é a diversificação dos portfólios. Hoje a gente tem em casa produtos com uma diversificação internacional. Nós temos também todo o apoio para os nossos clientes que quiserem ter, obviamente, uma exposição internacional através dos nossos escritórios fora do Brasil. E eu convido aqui a vocês a participar e experimentar essa jornada de BTG Advisors. A Esther vai ser o ponto de entrada para vocês aqui no BTG, e eu estou à disposição também, e eu espero que vocês possam aproveitar conosco essa experiência e enriquecer o dia a dia de vocês. Eu vou parar de falar, que eu gosto de falar muito, eu vou parar um pouquinho para deixar o Álvaro comentar um pouquinho de mercado. Tem muitas questões que surgem, né, hoje nas conversas com os clientes. Mas, obviamente, essa turbulência que a gente está passando, e às vezes, para quem viveu 30 anos de mercado, e a gente sabe que cada crise que vem, a gente acha que ela é única, e que ela é a mais séria, e que ela será a última, não vamos ter mais. Então, assim, o cenário atual, como que você enxerga o cenário econômico atual, e o que você enxerga que a gente vê como impacto no agronegócio, à luz também do que está acontecendo no mundo? Eu acho que a atenção está mais voltada para o Brasil especificamente. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente a sua visão. Pessoal, antes que eu esqueça, no final desse debate, nós vamos abrir para Q&A, e vocês podem mandar as perguntas aqui no chat de Q&A. Eu vou selecionar, se tiver muitas perguntas, as perguntas que a gente não responder, a gente vai direcionar, não vamos deixar nenhuma pergunta não respondida, até aonde vai fechar o dólar no final do ano, né, Álvaro? Essa é a pergunta mais fácil, né, Político? Com brincadeiras à parte, acho que o cenário econômico ele está muito adverso, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, né? Acho que isso é o primeiro aspecto importante a gente ressaltar. Todo esse cenário de inflação que a gente está vivendo no mundo inteiro não é uma novidade do Brasil, claro que não, mas também não ao redor do mundo. A maioria dos países, sejam eles desenvolvidos ou emergentes, estão com a inflação dos últimos 12 meses e até esperada para os próximos 6 ou 12 meses acima do seu centro da meta, ou aquilo que seria mais saudável economicamente uma economia ter como inflação num ano. Não só o Brasil, mas países envolvidos e emergentes também estão nessa situação. Por quê? É legal explicar, porque acho que o agronegócio é peça fundamental nesse jogo econômico que a gente está vivendo hoje. É por isso que a gente está aqui conversando para as mulheres de raça do agro. A gente teve nos últimos 18 meses, 24 meses, vamos lá, 18 meses, o início da pandemia. O que a pandemia acabou causando? Se deprimiu muito a demanda, vieram os governos, sejam do Brasil, dos Estados Unidos, da China, da Europa, enfim, e lançaram mão políticas de incentivo, de expansão, sejam elas fiscais, com mais gastos, sejam elas monetárias, baixando os juros, jogando mais liquidez na economia. Isso, de fato, surge um efeito para você não deixar que a atividade econômica, que o PIB caia muito. E, de fato, o efeito foi surtido. E o PIB, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, caiu muito menos do que poderia. Ou seja, a demanda foi suavizada, aquela queda da demanda foi suavizada. Só que a queda da oferta não foi suavizada. A queda da oferta, ela teve seus problemas de restrição social, e a indústria, principalmente, também ali, acabou sofrendo muito, ou seja, os níveis dos estoques baixaram. A demanda caiu menos, a oferta caiu mais. Você não conseguiu produzir na mesma quantidade como você produzia anteriormente, e hoje é um problema chamado problema de cadeia de suprimento, ou de cadeias de produção. Isso está acontecendo no mundo inteiro. E aí as commodities e o agronegócio acabam, de uma certa forma, fazendo parte importante desse jogo econômico. Por quê? Porque o preço das commodities inevitavelmente subiram muito nos últimos 12, 18 meses, depois daquele fundo que a gente teve na economia ali em março, abril e maio do ano passado. O resultado disso foi um preço das commodities mais elevado, um câmbio também mais depreciado aqui no Brasil, e aí a balança comercial brasileira, ao menos,
de tudo que teve na pandemia, que o indicador econômico foi muito ruim, na parte fiscal, na parte monetária, inflação, a gente pode entrar no detalhe de tudo isso, mas pelo menos a balança comercial, entre aspas, no Brasil salvou o jogo, não só em 2020, mas também em 2021. Se o PIB do Brasil não foi pior, se o jogo econômico no Brasil não foi pior em 2020 e 2021, é porque o agro teve uma contribuição significativa, sobretudo com a produção, sobretudo com os preços internacionais subindo e o câmbio aqui no Brasil sendo depreciado. A balança comercial se beneficiou, a gente teve dias melhores para esse setor do agro, que, de novo, a gente viu o PIB no segundo trimestre sendo divulgado algumas semanas atrás, e o agronegócio, de novo, tendo uma parcela importante de equilíbrio, né, ou pelo menos segurando ali a atividade econômica no Brasil. É claro que a gente vai falar no detalhe aí com o Léo, que trabalha com a gente, ele tem um mandato ali de entender de tudo sobre commodities, e a gente, inclusive, lançou há uns 2 ou 3 meses um relatório mensal sobre o nosso cenário de commodities, no qual é liderado e produzido pelo Leonardo Paiva, e a gente Aliás, brilhante esse relatório, é bastante específico. Esse é um dos aspectos importantes, trazer sempre conteúdo de qualidade e informações atualizadas do mercado. Acho que esse report está muito bem feito. Não, primeiro, super obrigado, já nem passar por mim, né, já passa para o Léo aí que coordena o trabalho, e a gente resolveu colocar esforços nesse relatório de commodities, onde a gente divide em 2 partes, né, que são as commodities mais, digamos assim, mais negociadas ou importantes, digamos assim, no cenário de negociação de ativos de mercado financeiro, que é petróleo e minério de ferro, e a segunda parte que a gente chama de soft commodities, né, onde a gente tem ali o preço do milho, da soja, do boi gordo, enfim, de todas as outras, café também, enfim, de várias outras commodities que a gente está colocando ali. E a gente fez esse esforço porque a gente viu o quanto a gente via de demanda do investidor, não só o investidor do agronegócio em si, mas também do investidor pessoa física, o investidor comum, do dia a dia, que está na cidade, quer investir no agronegócio e não sabe exatamente como, não tem acesso a um produto. A gente recentemente, aqui no BTG Pactual, inclusive, a gente lançou um fundo de investimentos específico no agronegócio, ou seja, você não precisa comprar uma terra, comprar ali um rebanho para poder investir no agronegócio. Você pode vir um fundo de investimento, se expor a esse segmento, como você se expõe num fundo imobiliário, como você se expõe em ações ou em ativos de renda fixa. Então, o agronegócio, ele é fundamental para o nosso jogo econômico. Agora, o que vale a gente entender daqui para frente é como que a inflação vai se comportar nos próximos meses, como o Banco Central vai se comportar por conta do comportamento da inflação e, sobretudo, o cenário político no ano que vem, que geralmente traz muita volatilidade. A pergunta que você falou, que você me fez, né? Poxa, Álvaro, mas qual que é o cenário do câmbio para o final do ano, né? Olha, fazer projeção de câmbio, segundo Edmar Baixa, um dos pais do Plano Real, diz que o câmbio foi inventado por Deus para deixar os economistas mais humildes, né? Porque a gente sempre erra esse negócio. Mas uma coisa que dá para falar do câmbio é que a volatilidade é sempre mais alta em anos eleitorais. E, por estudos estatísticos simples, e aí o Politi sabe fazer isso muito melhor do que eu, quando geralmente a volatilidade ela vai junto com a depreciação do real. Então, o que a gente pode esperar no ano que vem é uma leve depreciação, não só pelo fato político, mas também porque vale lembrar, o Brasil é um país emergente, está num contexto internacional. Claro, para falar de internacional também dá para fazer um outro painel, mas para resumir, vale lembrar que os Estados Unidos estão retirando estímulos monetários por lá e já está começando o debate de quando o Banco Central Americano, o Federal Reserve, vai aumentar juros no segundo semestre. E se aumenta juros por lá, aumenta juros em toda a cadeia, em toda a economia global e também aqui no Brasil. Então, se hoje a gente já está aumentando juros por conta da inflação, provavelmente a gente vai aumentar um pouquinho mais por conta do aumento de juros nos Estados Unidos. Talvez isso faça uma apreciação do real. Só que a gente também tem um ano eleitoral que faz uma depreciação no real. O que dá para falar é que vai ter uma volatilidade muito grande, mas, na média, a gente está projetando aqui no BTG Pactual um câmbio de 5,30 no ano que vem. Então, acho que para quem está querendo fazer algum tipo de planejamento baseado no câmbio, na média no ano que vem, hoje o nosso cenário é de 5,30. Mas, claro, a gente pode estressar vários outros cenários à frente aqui, Politi. Aproveitando a discussão, a gente tem várias conversas com os clientes no dia a dia, né? E
na minha área, onde a gente cuida dos portfólios e cuida da aderência das teses de investimento, a gente traz toda essa dinâmica de informação do mercado para poder implementar estratégias dos portfólios dos nossos clientes. E assim, os clientes, óbvio, a primeira pergunta é assim, eu quero ter performance, mas nosso trabalho aqui, obviamente, de fiduciário e de forma muito diligente, construir portfólios resilientes. E nem sempre a gente vai acertar em tudo, mas a gente tem que construir portfólios balanceados para saber, olha, eu vou apostar que o dólar vai terminar a 5,30, mas eu sei que pode não acontecer. Então, a gente vai, obviamente, colocar essa dinâmica dentro do portfólio, fazer esse monitoramento. Tem várias questões relevantes agora, como o Álvaro citou, de incertezas. E o que eu falo para o investidor, assim, a incerteza não é para te travar. Você não pode parar de tomar decisão quando você tem a incerteza. O que você deve fazer é se prevenir, é olhar, ter uma visão dentro dessa ótica no teu portfólio para acomodar, colocar mais dinheiro em caixa, diminuir o risco da carteira, diversificar internacionalmente. A gente percebeu que a gente teve uma discrepância grande de retorno de bolsa lá fora, bolsa aqui, juros lá fora, juros aqui. Então, esse contexto é importante. Para contribuir, eu acho que a oportunidade de investimentos, ela só existe na incerteza. Na certeza, tudo já está precificado. Exato. A gente fala aqui A famosa assimetria de a famosa risco-retorno. assimetria de risco-retorno, assimetria de informação. Se todo mundo tem certeza de quem vai ganhar as eleições no ano que vem, se o Brasil vai cumprir o teto de gasto, a inflação vai ficar no centro da meta, aí já vai estar tudo no preço, nos ativos, e você não tem oportunidade. Então, a oportunidade está na incerteza. Só que para você saber navegar na incerteza, é o que você comentou, não, além de um portfólio balanceado, de acordo com o seu perfil, acompanhar também, se informar sobre investimentos. E é por isso que a nossa área de análise aqui do BTG Pactual Digital existe para passar as melhores informações para os nossos clientes. E nós temos a oportunidade de participar de forma muito recorrente e contínua com esses calls com o time do Álvaro, com o Léo, de forma recorrente, acompanhando tudo o que está acontecendo no mercado. Temos diversas áreas acompanhando cada um o seu setor, a área de renda variável, a área de renda fixa, e todas as outras áreas que contribuem para que a gente possa executar esse mandato de assessorar bem os nossos clientes. Léo, como é que você está vendo hoje essa dinâmica de preços, esse comportamento no mercado de commodities? A gente teve, obviamente, o ajuste de minério de ferro, a gente tem alguns, não sei se a gente pode chamar de ruído ou de eventos que estão vindo da China agora, que é um grande player desse mercado de commodity. Obviamente, a gente gostaria de dar uma boa notícia aqui, de ter um boom de commodities no Brasil, principalmente para os exportadores no ano que vem, como a gente teve esse ano. Mas o que você está enxergando, essa dinâmica e comportamento da atividade do agronegócio daqui para frente? Boa. Bom, obrigado, Político, pela pergunta. Obrigado de novo, pessoal, pela participação, pelo convite. Acho que assim, a história aqui é que a gente viveu um boom de commodities muito forte entre 2001 e 2011, e isso aí deixou parte dos investidores, parte dos produtores um pouco mal acostumado. E aí, quando a gente teve toda a crise sanitária da Covid, acabou surgindo novamente uma escalada de preços bastante importante aí no segmento de commodities, tanto hard commodities quanto soft commodities, que é mais essa parte agropecuária. Não é um boom de commodities, mas é um momento bastante favorável quando a gente pensa em preço, né? Porque realmente são patamares muito fortes e tem bastante tempo que a gente não via algo nessa direção. E aqui, quebrando em duas partes, acho que o Álvaro trouxe vários pontos aí que é bem importante, tanto quanto a oferta quanto a demanda. E começando aqui um pouco pela demanda e até pegando um panorama global, a gente viu, pegando todos os segmentos da economia, né, uma depreciação muito forte no momento que a gente teve
a disseminação da pandemia, né, da Covid-19, do vírus. Isso aí realmente reduziu gravemente a atividade econômica, a gente teve uma redução da mobilidade social, só que aqui dentro a gente tem algumas questões, né? Então, pensando em demanda, quando a gente fala de agronegócio, agropecuária, a gente fala muito basicamente de alimentação, né, que é uma das atividades mais, uma das questões mais necessárias à vida humana, querendo ou não, e acho que a palavra que você trouxe, Política, ela é muito importante aqui, que é resiliência. A demanda do agronegócio, da agropecuária, da soft commodities, ela é uma demanda muito resiliente, porque ela tem vamos dizer assim, um fundamento que a gente chama aqui na economia, que é basicamente inelasticidade. Se o preço variar muito para cima ou muito para baixo, você não vai consumir muito mais ou muito menos, justamente porque existe um nível de saciedade, existe uma estabilidade do consumo. Então, por um lado, a gente teve uma demanda muito mais resiliente, justamente por esse componente de inelasticidade, né, que aí fundamentou bastante esse ponto que o Álvaro trouxe. Aqui até para ilustrar em números, a gente teve, por exemplo, a Inglaterra no ano passado caindo 10% do seu PIB aproximadamente. Aqui no Brasil, em alguns momentos da pandemia, chegou-se a projetar essas taxas um pouco mais elevadas, até 2 dígitos de queda. No final, a gente fechou com uma queda de PIB de 4,1. É ruim, com certeza. Mas o cenário que chegou a se desenhar era muito mais alto, uma relação dívida-PIB próxima a 100%. Então, um cenário muito mais caótico. E um dos fundamentos, uma das questões, um dos segmentos que permitiu que a gente não tivesse uma taxa de decrescimento econômico tão elevada quanto o Reino Unido, por exemplo, foi justamente o agronegócio. A gente teve até um crescimento econômico, se não me engano, 2,7% no ano passado, justamente por essa questão da resiliência da demanda. Mas no lado da oferta, a gente também teve muita coisa que permeou a restrição de oferta, né? Que foi o ponto que o Álvaro trouxe também. E aqui, assim, até em alguns momentos dá para chamar até de tempestade perfeita para alguns segmentos aqui no Brasil. Acho que o milho, por exemplo, é um caso bastante pragmático, né? Pensando aqui em global, a gente teve um panorama climático bastante complicado ao redor do mundo, principalmente aqui mais na parte ocidental do planeta. Então, Estados Unidos sofreu bastante com o clima, assim como no Brasil, mas trazendo um pouco mais para a nossa realidade aqui, antes da gente voltar um pouco para fora nessa parte de oferta, né? A gente teve aqui no Brasil um cenário climático, um cenário hídrico muito desafiador desde o começo do ano. A gente teve no começo do ano uma seca muito forte durante o nosso período úmido, que vai entre novembro e abril do ano seguinte. A gente teve ali entre fevereiro e abril um período de seca muito grande, e isso acabou atrasando o plantio de soja, acabou prejudicando bastante a segunda safra de milho aqui no Brasil. Restrição de oferta, soja, por exemplo, nós somos os maiores exportadores do mundo, né? Então a restrição de oferta é muito importante. A restrição de oferta de soja e milho, ela automaticamente impacta a pecuária, porque é o custo da ração. Se você tem um custo mais elevado, você automaticamente pressiona também o custo do bem que tem esse consumo, né? No caso, a pecuária, essa parte da ração. Então, também teve uma alta no preço na questão da pecuária. E além disso, né, a gente teve também, no meio desse ano, além da questão do cenário climático bastante desafiador do ponto de vista de chuva, a gente teve também geada. Então, geada foi bastante complicado esse ano, a gente teve 3 episódios de geadas que atrapalharam diversas plantações e com mais destaque para o milho também, então acabou pegando também em pecuária. E aí a gente começou a ver alguns preços bastante elevados, a arroba do boi chegando a negociar próximo de R$340, agora negocia entre 300 e 320, até saiu do patamar de 320 para o patamar de 300, porque a gente chegou a ter a notícia de 2 casos de mal da vaca louca, uma doença que, enfim, que acaba atingindo a criação de boi, uma doença atípica, então um caso natural, um caso que acontece pela própria natureza do boi, o boi um pouco mais velho acaba acontecendo esse tipo de problema, mas, claro, aqui no Brasil a gente tem um parâmetro sanitário muito bom, a gente é referência global nessa parte de agropecuária, e a gente, enfim, já teve a resolução dessa situação, o mercado acaba fazendo a recomposição de preço, e até por isso que a gente acaba batendo bastante de ter uma proteção ali de hedge, uma operação estruturada para ter isso na segurança da sua produção agropecuária. Mas acho que voltando um pouco na história aqui da oferta, então diversas questões pontuais que acabaram levando a patamares de preço muito favoráveis. Então soja, por exemplo, próximo de R$200 a saca, milho próximo de R$100 a saca, enfim, a arroba do boi, como eu disse, negociando entre R$300 e R$320 agora, um cenário bastante favorável pela oferta, justamente porque a gente favorável de preços, justamente porque teve uma oferta bastante complicada nesse ano, né? E aí Estados Unidos que é bastante importante também do ponto de vista de oferta, o cenário climático também bastante desafiador. Acho que até um dado aqui que a gente olha bastante, que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, fornece para a gente, é condições de lavouras boas ou excelentes. A gente está em patamares historicamente baixos. Então,
então existe uma expectativa muito grande também quanto à oferta dos Estados Unidos, e tudo isso para dizer que, dado que a gente tem de passado, se espera que os preços se sustentem por algum tempo em patamares bastante favoráveis. Aí, do ponto de vista de demanda, voltando, mas aí pensando mais em internacional de novo, tem toda essa questão da China, é um grande player, é o maior demandante de commodities, então compra muita carne bovina, muita carne suína, compra muito milho, compra muita soja, muito petróleo também, minério de ferro, praticamente assim, é colossal a demanda da China, é bastante importante, e a gente entende que essa desaceleração econômica da China, ela pode principalmente impactar mais hard commodities, menos soft commodities, justamente pela questão da resiliência, né? Então, da parte de demanda, a gente espera que para frente continue favorável justamente pela resiliência, né? E aí, pensando aqui, beleza, então eu tenho a minha oferta passada que foi mais complicada, eu tenho uma demanda em recuperação e resiliente, e aí, como você perguntou, né, Politi, e para frente, como que a gente vislumbra isso? Acho que a primeira coisa aqui é que todo mundo entende um cenário climático mais favorável, né? Acho que dizer que um cenário climático completamente desfavorável vai se repetir por 2 anos seguidos no mundo inteiro é difícil, e a gente espera que isso não aconteça. Então, para Estados Unidos, já se tem uma expectativa um pouco melhor para a próxima safra. No Brasil, a gente está basicamente na segunda, terceira semana de começo de plantio da próxima safra também, e tem uma expectativa um pouco mais favorável, né? E isso aqui, a gente pensa, vai ter uma oferta maior, isso aqui vai ser muito ruim para preço, muito ruim para o produtor. Não necessariamente, pode até ter um cenário de queda de preço, e aí abre a oportunidade, né? Como o Álvaro colocou, o que está no preço não é oportunidade, o que não está no preço é oportunidade. Então, se eu vislumbro, por exemplo, uma queda de preço, mesmo que não seja significativa, eu posso fazer uma operação para proteger esse preço atual que eu tenho, que é bastante favorável. Léo, mas é que até para contribuir a tua fala, eu acho que 2 pontos, né? Eu acho que talvez para simplificar esse cenário, por que a gente acha que hard commodities tende a sofrer mais, né? Porque os debates que estão hoje no cenário global, elas estão muito mais relacionadas à capacidade, digamos assim, do mundo crescer e demandar minério de ferro, do que exatamente consumir alimentos, né? De novo, né? A Evergrande pode implodir edifícios e diminuir a demanda de construção civil, que demandaria muito menos minério de ferro, mas isso não implica não tem correlação, digamos assim, com a demanda por alimentos da população chinesa, como o Léo falou, uma das maiores demandantes aqui do Brasil de alimentos. Nos Estados Unidos, o pacote de infraestrutura que está sendo debatido no Congresso americano, ele pode ter uma oscilação, uma variação em relação ao preço do minério de ferro, porque se de fato a gente não tiver o pacote de infraestrutura nos Estados Unidos, talvez as expectativas de crescimento nos Estados Unidos caem em 2022, consequentemente pode cair em outras partes do mundo, mas isso impacta muito mais no minério de ferro do que no preço de commodities, soja, milho, boi gordo e assim por diante. Eu acho que só, Léo, para dar esse panorama e esses bullet points fácil para quem está vendo a gente entender que, sim, tem um cenário adverso à frente, mas é bom separar, porque não é todo mundo que sobe ou desce na mesma proporção. Existem os vencedores e perdedores. Na nossa avaliação, esse cenário internacional adverso, o minério de ferro pode sentir mais que o preço do agronegócio. Não, perfeito. Perfeito. Acho que assim, só para completar, até nesse ponto que o Álvaro colocou, enfim, quando a gente fala aqui de uma melhor oferta e até alguma redução dos preços em alguma medida e sugerindo possivelmente alguma operação, o produtor realmente de olho em como ele pode aproveitar esse tipo de oportunidade, eu acho que um ponto aqui é que mesmo que você tenha uma queda em alguma medida dos preços, não é para voltar no patamar pré-pandemia. A gente continua enxergando aquele cenário que eu falei no começo, de preços estáveis em um patamar bastante favorável. E isso aqui é oportunidade para o produtor também ter uma melhora nas margens, né? Acho que, né, passado esse período mais crítico de oferta, e agora tendo uma expansão de oferta com uma demanda ainda bastante interessante, agora o produtor começa a pensar um pouco mais em margens, né? Melhoria de margens. E aí, claro, tem toda a questão de atenção a custos, fertilizantes, fretes, tem crescido bastante o custo disso, mas o planejamento e também aí, basicamente, apelo tático em algumas operações e algumas estruturas pode fazer com que o produtor tenha um cenário mais positivo daqui para frente, claro, contribuindo para o que o Álvaro falou no começo. A gente tem um crescimento econômico mais vigoroso, dada a participação da pauta de exportação aqui no nosso produto, e também, claro, né, mais geração de renda e mais cenário para inovação e investimentos nas próximas safras, né? Acho que isso aqui acaba fechando um pouco esse pacote que a gente enxerga de cenário, tanto para a economia brasileira, que o Álvaro colocou muito bem aqui, internacional, como especificamente do agronegócio.
Interessante. Trazendo esse debate no contexto de portfólio, tirando uma conclusão aqui, que você tocou no assunto de Evergrande, né? E a gente percebe aqui como o componente agro nos portfólios, eventualmente, pode equilibrar essa expectativa e trazer uma diversificação interessante. Um outro ponto, né, que o Álvaro comentou também, é que você tem na minha opinião, um hedge natural de inflação, porque num momento que a gente está discutindo esse movimento de redução de liquidez no mundo via Banco Central americano, aqui a gente já está bem mais restritivo, aumentando os juros, essa discussão também traz à luz dos efeitos de uma inflação que pode ser temporária ou não, e você, quando a gente pensa em inflação, nos portfólios, a gente gosta de olhar para o setor real da economia, que a gente vai ter um contrapeso e, obviamente, esses eventualmente produtos voltados ao agro, direcionados à economia real, eles fornecem uma proteção natural de inflação para os portfólios. É lógico que, como o Álvaro bem comentou, faz parte do jogo a volatilidade, mas assim, trazendo um pouco da nossa experiência, né, de investimento e contato com os nossos clientes, a experiência do dia a dia, nos mostra que realmente, do ponto de vista não só do setor real, mas a contribuição do setor nos portfólios dos clientes é muito importante. Queria agora, para a gente não se estender muito, verificar aqui se a gente tem perguntas no Q&A, senão também eu vou passar aqui para... Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Como o BTG Pactual enxerga a evolução da infraestrutura ligada ao agronegócio? Podemos acreditar em mais competitividade no médio prazo, advinda de investimentos em infraestrutura? Bom, a pergunta é muito boa, né? Eu acho que isso também vale ressaltar o trabalho do ministro Tarcísio, né, que tem feito aí movimentos importantes, né, para tentar, digamos assim, reduzir esse custo Brasil, né, nesses projetos, nesses programas onde você consegue ter uma parceria público-privada, às vezes de privatização de aeroportos, portos, ferrovias. Eu acho que esse movimento ele pode trazer sim dias melhores, digamos assim, para escoar a produção e para ter mais conectividade, né, do agronegócio do Brasil com o resto do mundo. Agora, o trabalho, claro, a gente sabe que está longe de ser concretizado e de ser atingido a um patamar mais interessante. E aí, claro, para ter mais investimentos, a gente vai precisar optar se esse investimento vem mais da área pública, vem mais da área privada. A gente sabe que a área pública, ela historicamente no Brasil sempre teve um papel relevante na infraestrutura brasileira, mas hoje, dado o cenário de fiscal muito apertado, o orçamento praticamente não cabe esse modelo 100% público de investimento, tampouco no BNDES, né, esse novo governo do BNDES dentro do governo Jair Bolsonaro acabou colocando o BNDES no seu papel onde sempre foi fundamental, onde ele deveria subsidiar e financiar investimento para pequenas e médias empresas, né? Esses são, digamos assim, as peças que não conseguem ter um acesso tão fácil, tão amplo ao mercado financeiro quanto grandes empresários, ou a gente vai ter que optar por investimento estrangeiro, investimento privado. E aí, para isso, a gente vai precisar todo aquele debate de responsabilidade fiscal, de credibilidade econômica, saber se em 2023 a gente vai manter uma racionalidade econômica, vai mudar, digamos assim, as perspectivas para o Brasil de médio e longo prazo. Hoje é o que está, de uma certa forma, incerto na avaliação dos economistas e dos formuladores de preço no mercado financeiro, por isso que o juros de longo prazo, ele sabe muito melhor do que eu, subiu bastante, no Brasil, o juros de 10 anos do Brasil subiu bastante, as expectativas de inflação de 2022, hoje, saiu do relatório Focus, sobem pela 10ª semana seguida, e tudo isso num contexto de eleições à frente. Acho que para tentar responder, pelo menos da minha parte, se o Léo quiser complementar alguma coisa, mas o cenário de infraestrutura do Brasil, ele tem espaço para melhorar, mas dificilmente ele vai vir da área pública porque não tem orçamento. E para vir da área privada, vai precisar de uma maior
convergência entre os poderes, de maior estabilidade política, para que a gente consiga passar credibilidade de médio e longo prazo para o investidor conseguir fazer investimentos no Brasil, não só na Bolsa de Valores, mas investimentos estrangeiros diretos, né? Investimento físico aqui no Brasil, e esse investimento de longo prazo só vem quando o empresário está confiante com o país que ele não vai mudar as suas regras jurídicas ou suas políticas econômicas. Isso só vai acontecer se a gente mostrar, independente do governo, independente de quem estiver nos poderes, uma maior convergência no diálogo, que faltou um pouco nos últimos meses e que agora parece que está voltando aos trilhos. Muito bom. Acho que só adicionando algum ponto aqui que eu acho que é interessante pontuar também, nessa questão que o Álvaro trouxe. A gente, por exemplo, tem no Senado 2 pautas aqui bastante importantes que estão em discussão, que podem ajudar o agronegócio a ganhar mais competitividade no futuro, que é a BR do Mar e o Marco das Ferrovias. Enfim, aí é realmente dependente de como que vai ser o andamento político, mas a gente entende que o destravamento desse tipo de agenda pode ser importante para o futuro do agronegócio, e além disso também é questão de inovação. Até que no próprio BTG Pactual a gente tem uma iniciativa chamada Boost Lab, que é basicamente incentivo à inovação, incentivo a startups e também iniciativas de Venture Debt, que é basicamente captação de crédito para empresas em estágios iniciais para poder ter investimento nos seus negócios. Aqui a gente já teve algumas empresas do agronegócio também, e claro, o futuro da competitividade, da infraestrutura do agronegócio também virá muito através de inovação. A gente percebe que vários movimentos que a gente tem de inovação, desenvolvimento de novas tecnologias, são voltadas para o agronegócio, justamente pelo tamanho do segmento, e isso aí pode ser um dos fatores muito importantes para a gente ter no futuro mais competitividade no setor. E aí, claro, né, a gente tem um novo governo, independente de quem seja o ganhador, que apoie iniciativas que você tenha mais parceria público-privada, mais incentivo à inovação e à simplificação também do ambiente de negócios, é bastante importante para a gente ter um cenário à frente mais positivo do ponto de vista de ter mais participação no mercado como um todo e também, aqui no nosso caso, o agronegócio. Perfeito. Muito obrigado pela resposta. Bruna, tem algo que você acha que pode ser de interesse da turma, que você queira fazer uma pergunta específica que você acha que pode enriquecer o grupo? Você sente alguma coisa que a gente possa estar falando, alguma coisa que não foi comentada para acrescentar? Eu acredito que surgirão muitas perguntas e a gente já pode fazer um spoiler, né? Que poderemos ter um outro momento como esse para trazer todas as perguntas do público para a gente estar trabalhando aqui com vocês. E também acho que vale também te ressaltar que essa live vai ficar gravada, né? Isso. E aí, posteriormente, quem tiver mais dúvidas, que agora talvez não venha à cabeça, mas futuramente tem aqui eu e o Léo à disposição para responder sobre, enfim, economia, política, commodities, investimentos. A gente está aqui para ajudar os investidores. Posteriormente, a gente está aqui à disposição. Ótimo. Queria agradecer a todos que participaram dessa conversa de hoje. Novamente faço o convite para que vocês experimentem o BTG Advisors, estamos à disposição. Vou pedir depois para a Esther distribuir esse conteúdo valioso, na minha opinião. Eu acho que uma matéria-prima muito importante na tomada de decisão do dia a dia de qualquer investidor é realmente informação de qualidade. Eu acho que no BTG nós estamos prontos e eu brinco com o Álvaro que ele não para um segundo e o time dele sempre procurando a informação de maior qualidade numa velocidade impressionante. Queria deixar aqui o agradecimento a todos, a Bruna, que participou conosco presencialmente, super obrigado. E em breve a gente vai ter mais encontros como esse, eventualmente ao vivo, viajando pelo Brasil e convidando vocês a conhecer a nossa sede que a gente vai estar inaugurando aqui em outubro, né, Esther? A Esther vai estar à disposição de vocês, vai ser a porta de entrada de vocês aqui no BTG e, obviamente, a gente, sendo o BTG o maior banco de investimento da América Latina, a gente quer trazer essa oportunidade para vocês de estar trabalhando conosco e trazendo soluções para o dia a dia da vida de vocês. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigada.